Papo Mineiro, hoje, numa prosa internacional, com o geógrafo Ítalo de Sena, pesquisador de pós-doutorado na University College Dublin, na Irlanda. Ele já esteve em outros países, ele vai contar um pouco da sua experiência, da sua história, que será muito inspiradoras para os jovens aí que estão querendo correr o mundo. Seja bem-vindo, Ítalo. Obrigado, Hernani. Prazer estar aqui participando aí do seu canal. Prazer é nosso. E hoje nós vamos conhecer um pouco a sua história. Vamos lá, tá bom? Conta aí um pouquinho para nós. É lógico que é mineiro, então vai contar um pouquinho das passagens em Minas Gerais. Ah, com certeza. Bom, vou começar, né, da onde eu vim mesmo, né, onde eu nasci. Eu nasci em Divinópolis. Parte da minha família é daqui de Divinópolis mesmo, outra parte é de Candeias, uma outra cidade do interior aqui de Minas. Eu estudei até o ensino médio aqui em Divinópolis, trabalhei por aqui também durante o ensino médio e fiz o vestibular, sempre quis cursar na área de meio ambiente, acabei caindo na geografia, fiz vestibular para a UFSJ, para geografia e licenciatura, e foi até uma sorte, porque eu estava procurando oportunidades de curso de geografia na região e o único que tinha era na UFMG, ou Viçosa, que já é bem longe daqui, né? E, por minha sorte, no ano que eu fui fazer vestibular, a UFSJ abriu o primeiro curso de geografia, a primeira turma, né? E aí eu fui aprovado e mudei para São João del Rei, que não é tão longe aqui de Divinópolis, inclusive existe um grande intercâmbio de pessoas, né, de Divinópolis indo para São João del Rei, de São João del Rei vindo para cá, para Divinópolis, para cursar medicina, que tem um campus aqui em Divinópolis. Morei em São João del Rei durante 5 anos, fiz a graduação toda lá, fundei um grupo de espeleologia pela universidade, e de lá procurei continuar na academia, fiz o processo seletivo do mestrado para a área de cartografia, fui para o UFMG, onde que eu tinha interesse de iniciar, acabei indo para lá na pós-graduação, e lá eu continuei até o doutorado. Então, terminei o mestrado na UFMG em cartografia, e no doutorado eu ingressei para geografia novamente, a análise ambiental. E durante o doutorado, a minha orientadora de doutorado, a professora Ana Clara Mourão, ela me apoiou minha ideia de trabalhar com o tema de jogos digitais dentro da geografia, e ela, como professora do departamento de arquitetura, me absorveu no laboratório de geoprocessamento da Escola de Arquitetura, e lá eu trabalhei durante 4 anos no meu doutorado, e tive a oportunidade nesse intervalo, né, de fazer um doutorado sanduíche, que é um programa aqui da CAPES, aqui no Brasil, para levar pesquisadores para outras universidades do mundo, cursar um período lá e retorna para o Brasil, né, com esse acréscimo dessa experiência para dentro da pesquisa e também para dividir com os colegas, né, do programa de pós-graduação. Só para ir estendendo um pouco mais após o doutorado, né, no meu último ano de doutorado, eu retornei ao Brasil e acabei assumindo uma vaga de um concurso que eu tinha feito e fui dar aula justamente na UFSJ, onde eu cursei graduação. Então, eu fui professor no curso em que me formei durante 1 ano, e após isso eu fiz um processo seletivo e fui para a República Tcheca fazer um período de pós-doutorado. Então, fiquei por lá 18 meses, retornei recentemente, e agora eu já estou nesse intervalo de mudanças de contratos, estou iniciando agora esse período de pós-doutorado na University College Dublin, na Irlanda, né? E também vai tudo dentro do mesmo tema de pesquisa que eu iniciei no doutorado, que é trabalhar com jogos digitais, né, para participação cidadã e planejamento urbano, usando esses recursos, essas mídias novas que estão surgindo por aí. Muito interessante isso, né? Então você fez um doutorado, como você disse, um doutorado sanduíche, nos Estados Unidos. Que cidade você foi? Eu fui para o interior de Iowa, eu fui para o interior dos Estados Unidos. Então, eu fui para uma cidade que em habitantes, ela tem 65 mil habitantes, mas em número de estudantes na universidade são 35 mil. Então, mais da metade da população são estudantes.
E é um estado com população pequena, né? O estado de Iowa tem 2 milhões de habitantes, então parece bem com o que a gente tem aqui no interior de Minas Gerais, cidades pequenas, bem agrícolas, né? Geralmente. A universidade, inclusive, surgiu por conta dessa demanda agrícola, muito parecido com Lavras, com Viçosa, né? Você tem uma universidade muito grande para atender uma demanda de produção agrícola. E eu fiquei por lá 6 meses, trabalhando na pesquisa, né, dentro do laboratório chama GeoGames Lab, que é coordenado por uma professora, a professora Alenka Poplin. Ela é eslovena, né, de nacionalidade, mas já mora nos Estados Unidos há uns 10 anos. E a universidade é a Iowa State University, né, que é uma das duas grandes que tem lá no estado. Muito bom, né? E como é que foi a vida de professor? Olha, para mim foi uma realização, porque eu me formei professor na graduação, né? E sempre gostei de sala de aula, ainda gosto muito, apesar de eu estar já quase uns 3 anos direto focado em pesquisa. Sala de aula é onde que a gente mais aprende, tanto como aluno quanto como professor, porque é uma troca constante, né? E dar aula na onde eu me formei na graduação também foi muito bom, porque até por uma questão pessoal eu achava que eu deveria trazer de volta para devolver algo, né, para a base onde me formou. E eu pude, de certa forma, levar algumas coisas algumas experiências que eu tive em outras universidades e também fora do Brasil, né, para os alunos que estavam lá ingressando e já estavam também para concluir o curso, né, tanto os alunos da licenciatura quanto do bacharelado, que também agora já tem o curso lá. E eu tive também um período como eu comentei, eu ajudei a fundar um grupo de espeleologia na UFSJ, e isso me deu a oportunidade de trabalhar com licenciamento ambiental na área de espeleologia, numa empresa de Belo Horizonte. Trabalhei 1 ano e meio nessa empresa. E essa vida de consultoria ambiental, para quem está estudando, é um pouco uma caixa preta, né? Então, para conhecer como é que é o trabalho técnico de um geógrafo, como é que a gente pode contribuir na parte técnica, né, de relatórios, inclusive como é que o trabalho do geógrafo pode ser separado em várias áreas, né? Você pode focar em uma área específica ou ser mais amplo, mais aberto, né? Trouxe isso para os alunos também, foi uma troca muito boa. E também foi bom para a minha pesquisa, porque eu estou trabalhando exclusivamente com jogos digitais, então o público que eu foco na minha pesquisa são os nativos digitais. Então, todos os meus alunos caíam nessa geração, das pessoas que já nasceram no mundo virtual, né? Então, para mim, também foi uma troca, uma oportunidade de fazer a pesquisa acontecer ali. Eu fui também professor universitário há 22 anos. Né? Não é uma cachaça da aula, né? É muito A gente bom. gosta bastante, né? A gente gosta bastante. E foi muito enriquecedor para mim, né? Essa experiência, né? E também mestrado, doutorado dentro da universidade, é claro que é necessário, né? Então a gente depois que vem para a consultoria e tudo, é uma outra experiência, né? Uma outra experiência mesmo. E você então conviveu em São João del Rei, estudando e sendo professor. Como é Isso. que você viu a diferença em Divinópolis e São João del Rei? Olha, São João del Rei, por ser uma cidade, vamos dizer assim, com uma vocação diferente da de Divinópolis, eu posso dizer que a vida fora do trabalho e fora do núcleo familiar é muito mais ampla do que em Divinópolis. Em Divinópolis, tende-se a ter uma vida, vamos dizer, uma rotina de entretenimento mais restrita. E em São João del Rei você tem mais possibilidades, né? Até pela questão da geografia, né? Você tem ali uma série de atrativos naturais que você pode visitar, um apelo paisagístico muito forte, histórico, um fluxo de pessoas que é bem diferente do fluxo de pessoas que você tem em Divinópolis, né? Uma população, um perfil da população bem diferente. Juventude acaba sendo mais deixa a cidade mais ativa do que em Divinópolis, né? Em Divinópolis você tem um movimento muito voltado para o comércio, teve uma indústria muito forte, então acaba que a cidade, eu falo isso até como daqui mesmo, quando eu era adolescente, eu sentia falta de coisas para fazer, né, em E em São João, se eu quisesse fazer uma coisa diferente por semana, daria para fazer.
Então, isso foi muito bom. Agora, como aluno e como professor, é muito diferente. São João del Rei, por exemplo. Porque como aluno, a gente está indo para estudar, sai da casa dos pais, tem um mundo de possibilidades, né? E como professor, você percebe, como alguém que trabalha, está lá a trabalho, né? Você percebe que a cidade tem algumas falhas que acabam atrapalhando a sua rotina de trabalho, né? Por exemplo, mobilidade é um pouco defasada, a infraestrutura da cidade às vezes não funciona tão bem. Até como profissional da área de geografia, a gente começa a ler a cidade e ver que existem problemas que precisariam ter sido resolvidos há mais tempo, mas são negligenciados e acaba gerando problemas gerais para a economia, né? Por exemplo, a questão das enchentes em São João, que é algo recorrente e atrapalha bastante a cidade. E eu senti um pouco isso na minha rotina de professor. Eu ia para o trabalho de bicicleta, né? E às vezes eu não conseguia ir porque a bicicleta não passava na enchente, né? Então, é um problema que atrapalha o funcionamento da cidade, né? Mas é uma universidade muito boa, né? Sim, sim, Universidade muito boa, né? Muito competente a ela universidade. cresceu bastante, né? No ano que eu entrei, em 2009, foi quando ela começou a receber aportes orçamentários. Então, só a título de curiosidade, no campus que eu estudei e trabalhei, o CETAM, quando eu entrei na universidade, tinham 3 ou 4 prédios. Quando eu saí formado, né, depois de 4 anos, o campus estava com 12 prédios construídos. Então, teve uma expansão muito, muito rápida, muito grande, muitos cursos novos, né? E uma infraestrutura muito boa. Você foi da primeira turma, então você falou de geografia. Foi Uhum. difícil o curso nesse sentido? Ou já tinha gente mais experiente? Porque o curso de geografia e história eram, vamos dizer assim, há um tempo atrás eram menosprezados, né? Com o segundo escalão, né? Mas é muito importante hoje, né? Geografia e história. Então hoje está numa pauta de primeiro escalão, né? Essas ciências sociais então começaram a ser mostradas que elas são muito importantes para a história, para a geografia e para a população em geral, né? No ponto de vista da geografia, o que eu acho que foi um ponto de virada para quem se forma nessa área são as geotecnologias, né? Então, você tem uma popularização muito forte nessa última década do uso de geotecnologia em várias áreas na gestão pública, na questão das empresas, indústria, porque a inteligência geográfica vem em cima disso, né? E se você pensar, por exemplo, a otimização de um processo logístico, né, a inteligência geográfica ela favorece bastante. No caso isso pegando as geotecnologias como base, que são ferramentas, né? Agora a visão do geógrafo passou a ser muito valorizada com a pandemia, porque você precisava rastrear, inclusive, a contaminação e a questão geográfica foi muito importante, né? Todo mundo lembra como é que foi acompanhar onde que estava tendo mais casos, menos casos, né? E onde que estava tendo lockdown e onde não estava. Então, isso deu um salto um pouco na valorização do profissional de geografia, né? A gente trabalha exclusivamente com organização do espaço, né? Como é que o espaço é organizado, como é que ele funciona. E tem muita confusão sobre geógrafo e geólogo, né? Também, que é uma palavra muito parecida, mas a gente trabalha com coisas... em algum momento tem uma interseção, mas o geólogo vai ter um foco e o geógrafo outro, né? É claro, né? E o geógrafo está nessa interseção entre geografia humana, entre ciências humanas e ciências exatas, né? Tem até um conceito interessante que é de que a geografia é uma ciência de síntese, porque a gente precisa, para trabalhar o espaço geográfico, você precisa pegar o conhecimento de várias áreas, né, diferentes, Sim. e congregar elas para você trabalhar o espaço, né? Então, por exemplo, a questão urbana, né, que eu já comentei, tem ganhado muito espaço o geógrafo, principalmente, né, eu já havia comentado com você pessoalmente um dia, da questão dos planos diretores, então está sendo uma contribuição muito boa para o profissional de geografia, essa demanda de novos planos diretores, né, que a gente consegue contribuir também com uma visão mais holística do espaço, né? É muito bom. Depois você veio fazer, então, o doutorado na UFMG. Você morou em Belo Isso. Horizonte? Sim, morei em Belo Horizonte. Primeiro parte eu fiz o mestrado, né, 2 anos. Eu morei os 2 anos eu morei na Pampulha,
para ficar perto do campus. Terminando o mestrado, eu fiz o meu doutorado sem bolsa, então eu retornei para Divinópolis, fiquei um semestre fazendo doutorado à distância, né? Ia para fazer as disciplinas e retornava. Mas após isso eu consegui um trabalho de pesquisador na cidade administrativa e pude mudar para Belo Horizonte. Então eu fiquei morando em Belo Horizonte nos próximos 2 anos e meio, fazendo doutorado e trabalhando também lá na cidade administrativa. O que você fazia pesquisa de quê na cidade administrativa? Eu trabalhava na FEAM, na Fundação Estadual de Meio Ambiente, na gerência de qualidade do ar. E lá eu era responsável por fazer a pesquisa de inventário de emissões móveis, né, de veículos e etc., para o estado de Minas Gerais. Então, eu trabalhei em 2 projetos, um era a sequência do outro. O primeiro a gente fez um cálculo de fatores de emissão, que era a base para fazer o cálculo do inventário de emissões. E a segunda fase desse projeto, né, foi justamente para calcular o quanto era emitido de poluição pela frota de veículos de cada município, né? Então, tiveram municípios piloto. A gente começou por Belo Horizonte e a gente teve apoio, inclusive, da BH Trans para conseguir alguns dados, né, de movimentação de ônibus, de frota de cargas, e a gente estava trabalhando em cima disso. Até que aconteceu algumas restrições orçamentárias, o projeto foi suspenso, né, e eu não sei se ele acabou sendo concluído, infelizmente, eu não tenho essa informação. Certo. E aí você foi, então, para o interior dos Estados Unidos. Interior do interior. Interior do interior. Gostei dessa. E aí, como é que foi ficar 6 meses fora? Aí, primeira vez mais longe da família, né? Apesar que já tinha a questão do digital, que a gente se aproxima um pouco mais, né? Claro. Isso, Como é que foi a ter ido para experiência lá? fora, especialmente os Estados Unidos, né, que é um país muito visado para a gente aqui no Brasil, para ir para o exterior pela primeira vez, né? Para mim foi um pouco chocante, porque eu fui para uma região que não é comum, né, de brasileiros irem, não era uma metrópole conhecida, mas eu fiquei impressionado com a diversidade cultural, né? Assim, os Estados Unidos, por ser um país de histórico de imigrantes muito grande, você tem contato com pessoas do mundo inteiro. Então, a primeira experiência que eu tive lá foi justamente de expandir o contato com o mundo a partir dos Estados Unidos, né? Então, tinha colegas de países africanos, países asiáticos, outros países da América do Norte. Europeus não eram tantos, mas tinham alguns também. E principalmente o contato com a língua inglesa, né? A gente estuda muito aqui no Brasil para ter o inglês perfeito, a gente acha que não não consegue falar bem. Quando chega lá e o cotidiano te cobra, a gente descobre que a gente dá conta de se virar, né? Então foi uma experiência positiva também nesse aspecto. E o principal, assim, de diferença que eu senti sendo brasileiro nos Estados Unidos é o perfil de consumo, né? A gente tem uma visão de consumo completamente diferente dos americanos e eu senti um pouco impactado. Vindo da área de meio ambiente, eu fiquei um pouco preocupado com aquele modelo que é um modelo um pouco predatório, se você pensar a quantidade de consumo que existe lá, né? Se consome muito e a maneira que as coisas funcionam são sempre em grande escala, né? Então, você pensa um supermercado que acho que nem se juntar todos os supermercados de Divinópolis não dá o tamanho de um supermercado que tem lá na cidade que eu morava, que era pequena, né? Então, são escalas muito grandes, né? E muita coisa em plástico, etc, né? Sim, e eu fiquei curioso para saber como é que era a gestão do lixo da cidade, né? Porque eu via, por exemplo, os fast food, o pessoal saía com a bandeja cheia de lixo, jogava na lixeira, para onde que vai esse lixo, né? E aí me falaram que é incineração, né? Então, todo lixo lá é incinerado, e eles incineram o lixo e fazem energia elétrica com o lixo. Mas, por ter trabalhado na área de qualidade do ar, me também surgiu a preocupação com a qualidade do ar, né? E realmente os índices de qualidade do ar lá, historicamente, são problemáticos, existem pela questão climática, né, que é outro fator também que foi muito forte na minha estadia lá,
por conta do inverno, tem uma preocupação com a saúde das pessoas, né? Então, você resolve o problema do lixo e gera outro, e aí você tem que resolver outro problema em cima disso, né? Muito interessante isso. E aí você terminou o doutorado, como é que surgiu a questão do pós-doutorado para a Europa? Quando eu estava no meu último ano de doutorado, eu já estava planejando como é que eu ia continuar na academia, né? Então, eu comecei a olhar vagas fora, não escolhi um lugar, estava mais focado na vaga, né? Na oportunidade que caberia mais ao meu perfil. Havia me candidatado a uma vaga na Irlanda e uma na República Tcheca, e acabei sendo selecionado para esse da República Tcheca, né? Que é para trabalhar num laboratório de ambiente virtual geográfico, que era bem o que eu estava buscando para fazer pesquisa, né? E acabei sendo selecionado no primeiro mês da pandemia. Então, eu fiquei, vamos dizer assim, pendurado, né, na minha mudança para a República Tcheca por 7 meses, até eu conseguir mudar para a Europa, né? O consulado estava fechado, tinha uma série de questões assim globais, né, que impediam a mudança. E eu e minha esposa, né, que a gente, inclusive, Aí já oficializou o tinha casamento. casado. A gente Já tinha oficializou o casado. casamento para poder ir, né? A gente já estava morando junto, já tinha um tempo. E aí a gente arrumou a papelada. Bom que deu um tempo para a gente arrumar os papéis, né? E a gente acabou mudando para lá em fevereiro de 2021. No meio de um lockdown, inclusive. Então, a gente mudou para a República Tcheca, ficamos em quarentena, tivemos que morar em um alojamento da universidade por um mês. Na verdade, acabou dando 2 meses, né, até a vida engrenar por lá. Mas também foi uma experiência muito boa, igual eu falei, né, a experiência dos Estados Unidos é uma, e da Europa completamente diferente. Especificamente da República Tcheca também é muito diferente de algumas outras partes da Europa, né? É um país que tem uma cultura eslava, ela está mais a leste, né, no contexto europeu, então o background histórico e cultural deles é bem diferente do que a gente tem na Península Ibérica, por exemplo, é muito diferente. Então isso também foi um pouco assim, a gente precisa se adaptar bastante para lá, é mais difícil adaptar para a República Tcheca do que para os Estados Unidos, eu tenho que confessar, em termos culturais. Até pela questão da língua, né? Poucas pessoas falam inglês, a proporção é de 20% de falantes de inglês lá. Então, a vida acaba sendo um pouco mais complexa se você for pensar no ponto de vista da língua local, que você tem que resolver burocracia, você tem que, né, lidar com todo o aparato estatal deles em tcheco, né? Então, isso é um complicador. Mas é um país lindo, com uma história magnífica e é um lugar também que vale a pena, né, sempre que alguém tiver oportunidade de conhecer. Mas é interessante, aí você já estava casado, é uma experiência diferente dos Estados Unidos e na República Tcheca por causa disso. Um você estava sozinho, o outro não, você já está com sua mulher, né? Então, tem diferença isso? Teve diferença na sua visão? Teve diferença, principalmente pelo ponto de vista da minha esposa, porque eu fui para trabalhar, minha esposa me acompanhou, ela é psicóloga de formação, trabalha com atendimento já faz alguns anos, e a nossa esperança é que ela fosse para lá também para conseguir trabalho, né? Assim, eu ia trabalhar na universidade e ela pudesse trabalhar com alguma coisa ou com a psicologia em si, né? E quando a gente chegou lá, o contexto foi um pouco restritivo, no ponto de vista de conseguir um emprego comum. Os tchecos não vão dar preferência para os tchecos, então é mais difícil de você, um estrangeiro, um imigrante, né, conseguir um emprego. E no caso dela sendo psicóloga, para ela trabalhar como psicóloga lá, além da validação do diploma, ela teria que tirar a proficiência em tcheco. Então, acabou limitando o trabalho dela e ela ficou assim com uma vida social um pouco mais reduzida do que eu, que tinha trabalho direto e ia para o trabalho, convivia com as pessoas, né? Então, isso foi uma diferença muito grande. O inglês está sendo fundamental para você morar no estrangeiro. Foi para os Estados Unidos, na República Tcheca é o inglês também, porque ninguém vai aprender um eslavo. E agora também você vai para
Você está indo para Dublin, que é inglês. Uhum. Quando você aprendeu inglês? Olha, eu comentei, né? Eu trabalho com jogos digitais e não é por escolha, é por um histórico. Eu sempre joguei jogos desde criança, jogos no computador, videogame, e tem aquela questão dos jogos não serem traduzidos, né, para o português. Nos anos 90 não existia tradução. Então, eu jogava os jogos em inglês e me virava. Então, eu fui aprendendo por minha conta no começo, né, quando eu era criança. Jogava com o dicionário de inglês do lado do computador, ia traduzindo palavra por palavra, fui pegando algumas coisas, né. Isso me ajudou na escola. Na escola eu tive facilidade com o inglês, mas a gente no ensino público a gente não passa muito, né? A gente não chega numa conversação, por exemplo. E quando eu entrei na graduação, eu comecei a investir mais. Mas o que foi o ponto de virada mesmo, né? Pós-graduação a gente tem que ler bastante, tem que fazer prova de inglês para ser aprovado, né? Mas o ponto de virada foi me preparar para o processo de seleção do doutorado sanduíche, né? Para conseguir o financiamento do governo federal, a gente tem que fazer uma prova do TOEFL, né? Então você tem que ter uma nota específica para conseguir. Aí eu investi para conseguir um nível de conversação mínimo suficiente para fazer a prova. Mas assim, a experiência que eu tenho com o inglês após usar ele como ferramenta de trabalho ativamente, foi que as portas que se abriram para mim depois de estar com o inglês mais bem estruturado para trabalhar com ele, não tem comparação, né? Parece que abriu um mundo novo da possibilidade de agora eu posso me candidatar para vagas de emprego em qualquer parte do mundo, né? Que exija somente o inglês. E foi um diferencial na carreira, porque eu não me candidataria para uma vaga de pós-doutorado se eu não falasse inglês. Então, isso aí foi um diferencial. Muito bem. E aí você veio agora dar uma visita à família em Divinópolis e está agora, daqui a poucos dias, embarcando para Dublin. Né? Isso. E como é que é os planos agora? Bom, já estou trabalhando com o pessoal da Universidade de Dublin, né? Já tem uns 6 meses, então já estou em contato com a equipe remotamente. A gente está planejando a viagem, eu e minha esposa, a gente vai mudar. Isso é uma questão também que passa desapercebida. Às vezes só uma pessoa consegue o visto, né? E dessa vez a gente vai, tanto para a República Tcheca quanto para Dublin, a gente vai conseguir ir junto. E isso aí é uma coisa que também facilita bastante. E a gente vai mudar para lá, a gente está um pouco preocupado com a questão de aluguéis, né? Existe uma crise imobiliária na Irlanda que já está sendo comentada com a gente há um tempo, então a gente está fazendo os planos para chegar lá e conseguir ter um lugar para morar, né? Então, é uma preocupação que tem. A questão do inglês está deixando a gente muito tranquilo, porque sair de um país que falava tcheco e ir para um que a gente consegue usar o inglês tranquilamente está deixando a gente bem à vontade. E principalmente por ser Irlanda e ter uma comunidade de brasileiros bem grande, né, já morando lá, a imigração de brasileiros para a Irlanda tem sido bem forte nos últimos anos, então eu acredito que o receptivo, né, como imigrante lá vai ser bem diferente, eu espero. Diferente para melhor. Então, mas e os planos? Qual para frente? Para frente, a gente fico por lá garantido 2 anos, né? O pós-doutorado tem duração de 2 anos lá. A previsão, plano para voltar, a gente ainda não estipulou data nem nada, porque pode ser que a gente continue por lá um tempo, né? Na área acadêmica é um pouco mais flexível e também um pouco instável essa questão do trabalho, principalmente fora, né, no exterior. Então, a gente está trabalhando com intervalos, né? Esse intervalo agora a gente tem a certeza que a gente vai estar lá. Então, daqui 6 meses, como a gente não sabe, a gente ainda não está planejando muita coisa. Mas uma coisa que eu tenho dito tanto para minha família aqui, para eles ficarem tranquilos e também com a família da minha esposa, é que não se preocupem que a minha cova vai estar em terra brasileira. Eu não vou morrer fora do Brasil, não. Está muito novo para pensar isso. Mas não dá para largar o Brasil. Eu acho que ir para fora, ter aquela experiência, ter uma vida lá é importante, mas ficar apatriado é muito ruim assim a longo prazo, né? A gente sente muita falta. Não tem dúvida disso, né?
Nosso tempo está terminando, Ítalo. Então, queria que você deixasse uma mensagem aí para os jovens como você, que queiram viver uma experiência no exterior, queiram estudar no exterior, queiram mudar para o exterior. O que você deixaria de mensagem para eles? Bom, deixo aqui, vou deixar algumas dicas, né? Algumas que eu usei durante a minha carreira. A internet está aí, aproveitem a internet de forma construtiva, busquem o conhecimento que está disponível nela de forma gratuita, façam contatos que sejam relevantes para o objetivo que você quer alcançar. Não deixem de investir, por exemplo, no aprendizado de uma segunda língua, não necessariamente o inglês, mas aquela que vai favorecer os caminhos que você queira alcançar, né? E abrindo essa porta, ela nunca mais se fecha, né? Você tendo a oportunidade de ir para fora uma vez, eu acredito que as outras virão à medida que você tiver interesse. E para aqueles que estão buscando, inclusive, uma carreira acadêmica, por exemplo, que é a que eu tenho mais experiência para dizer, existem oportunidades infinitas fora do Brasil também, não se fechem a isso. O pesquisador brasileiro é muito valorizado fora do Brasil, apesar daqui a gente ainda ter uma questão de valorização do cientista brasileiro está em construção. Fora do Brasil, o profissional ele é valorizado, então é uma oportunidade também buscar opções fora. E, bom, espero que todos possam ter as mesmas oportunidades que eu tive na minha vida e que possam crescer também aí. Né? Ótimo. Né? E depois eu quero que você nos conte, numa próxima oportunidade, mais de jogos digitais na questão urbana. Né? Isso é muito interessante, mas o tempo é Claro. pouco para contar tanta coisa. Né? Sim, sim. Numa próxima oportunidade a gente conversa sobre isso. Isso mesmo. Muito obrigado, boa viagem, sucesso lá. Muito obrigado. Nós tivemos então um jovem Ítalo, que é um geógrafo e que está aí rodando o mundo na sua experiência, na sua competência, aprendendo, ensinando. E é isso, né? Eu acho que é uma história inspiradora para todos aqueles que almejam também algo semelhante. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.